Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Graças a Deus. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, do versículo 10, diz assim: Ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar. Bom é nós estarmos aqui. E eu quero falar, irmãos, desse texto em um tempo curto, porque ainda temos a nossa ceia do Senhor, mas eu quero falar sobre o tema de que forma estamos vivendo. E eu fico pensando, irmãos, e eu levo os irmãos a esta reflexão. Você já parou para pensar de que forma você está vivendo? Isso é muito importante, irmãos, porque se nós entendermos a forma que nós estamos vivendo, nós seremos muito mais felizes do que imaginamos. E Deus quer nos fazer entender nesta noite que nós temos que nos preocupar com a forma que nós estamos vivendo. Seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida familiar, na nossa vida física e na nossa vida financeira. Porque isso é muito importante, irmãos. É muito importante nós nos preocuparmos com a forma que estamos vivendo, para que nós não venhamos cair numa grande cilada. E muitos caem nesta grande cilada, achando que está tudo bem, e no momento que ele se dá por conta, não está nada bem. Mas o Senhor quer nos alertar nesta noite, por meio da palavra da carta de Filipenses, que nós temos que nos preocupar com a forma que nós estamos vivendo. A palavra de Deus é bem clara, irmãos, e nos leva a entender, diante desses versículos, que nós temos que viver alegre, seja no banquete ou seja na escassez.
É muito importante isso, mas muitos de nós, quando estamos na escassez, somos a pessoa mais alegre do mundo. Mas quando estamos na escassez, somos a pessoa mais triste desse mundo. Mas o Senhor não nos quer dessa forma. O Senhor quer que nós venhamos viver alegre quando nós estamos no banquete e quando nós estamos na escassez. Porque no banquete Deus habita em nós e na escassez Deus continua habitando em nós. A forma que nós vivemos em Cristo Jesus gera em nós algo poderoso, a certeza que nós não vivemos por aquilo que temos, mas por aquilo que somos filhos de Deus. E nós temos que entender a forma que nós estamos vivendo, irmãos, porque isso gera muita coisa aí fora. Se nós não soubermos como estamos vivendo, nós estamos nos enganando, e Deus não quer que nós sejamos enganados, e muito menos nós venhamos nos enganar. Deus está nos trazendo uma reflexão nesta noite, que nós temos que viver num banquete, mas quando nós estivermos na escassez, Deus também está conosco. Isso é tão importante, irmãos, porque quando nós entendemos que no banquete Deus está conosco e na escassez Deus está conosco, nós temos a certeza que Ele vai nos capacitar a viver este período glorificando o seu santo nome. Porque a nossa vida, irmãos, é muito tendenciosa, e vocês vão entender o porquê do tendenciosa. Porque quando nós estamos bem, nós glorificamos a Deus, mas muitas das vezes quando algo está acontecendo e não é daquilo que nós queremos que acontecesse, nós começamos a pensar diferente. Mas Cristo não quer que nós venhamos pensar diferente. Cristo quer nos fazer entender que nós precisamos nos alegrar em qualquer circunstância da nossa vida. Se nós estivermos enfermos, se alegre. Se você estiver com a sua saúde 100%, alegre. Ah, mas é fácil dizer isso. Não, irmãos. Eu passei esse período de 15 dias de isolamento. E nesses 15 dias de período de isolamento, eu não murmurava ao Senhor, mas eu agradecia a Deus, porque eu estava na minha casa. E nós temos que agradecer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, irmãos, porque há dois tipos de cristão. Eu estava pensando nisso quando eu estava meditando na palavra de quarta-feira, e aí eu ia entrar nisso, eu falei, não, deixa isso para domingo. Porque, irmãos, existem hoje dois tipos de cristão. Existe o cristão termômetro e o cristão termostato. Aqueles que conhecem o termo já começam a pensar o que é isso. E a gente fica pensando, irmãos, porque o primeiro, o termômetro, ele indica o estado ou o andamento físico da pessoa. Ele mede a temperatura. E é muito interessante isso, porque leva-nos a pensar que o cristão termômetro, ele só se desenvolve, ele só se alegra, ele só celebra quando tudo está bem. Ele só louva a Deus quando tudo está acontecendo favorável. Se o irmão está glorificando, ele também glorifica. Se o louvor está sendo agradável, ele também canta ao Senhor. Se a pregação é a pregação que ele queria, ele louva a Deus. Mas se a pregação não é aquilo que ele queria ouvir, ele já começa a murmurar. Mas nós não temos que ser crentes termômetros, irmãos. Nós temos que ser, a cada dia que passa, homens e mulheres que entendem que aquilo que vem do Senhor é o melhor para a nossa vida. Porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que cura as nossas feridas e nos leva para os céus. Porque o grande problema, irmãos, desse cristão termômetro é aquele que sabe o que está acontecendo, mas ele é incapaz de fazer alguma coisa para mudar a situação. Ele fica da mesma forma que aquele camaleão. Estou feliz, eu também estou feliz.
Mas se o seu irmão do lado fala: nossa, pastor, hoje pegou pesado. É verdade, ele pegou pesado. Mas nós não temos que nos preocupar, irmãos, se o louvor não foi aquilo que você queria ouvir, ou se a palavra não foi aquilo que você imaginava. O que você tem que entender é que você está em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, você não deixa que a situação, as circunstâncias venha medir a sua temperatura com Deus. Porque Deus vai nos ensinar no Apocalipse que o frio ou quente, o morno, ele vomita. E a gente fica pensando: ah, mas por que isso? Porque ou é caminho com Deus, ou é caminho no mundo. Não existe nós ficarmos no meio termo. E nós não podemos deixar a nossa vida, as circunstâncias que nós estamos vivendo, a satisfação que nós estamos gerando, fluir nas circunstâncias da nossa vida. E Paulo começa a nos ensinar que, independente da circunstância que você esteja passando, você é filho de Deus, você está sendo guardado por Deus, e tudo que acontece na sua vida, não fica reclamando e nem muito menos murmurando. Deus sabe o que faz, porque lá no final, Deus tem o melhor para a sua vida. Mas se nós ficarmos pensando, irmãos, se nós medirmos a nossa temperatura com o que está acontecendo na circunstância da nossa vida, nós ficamos alto a baixo. Nós ficamos: hoje eu estou com a temperatura maravilhosa, hoje caiu fogo do céu, hoje está tão gelado. Mas Deus não nos quer dessa forma, porque Deus chama santos, porque Ele é santo. E o santo, ele não se preocupa se foi uma palavra de poder ou uma palavra de ensino. Ele se preocupa que teve uma palavra, porque esta palavra é que vai lhe conduzir à salvação. Porque aquilo que nós precisamos, irmãos, é ter palavra do céu para nós alcançarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. Se o culto pega fogo, ele também pega. E nós não podemos ser dessa forma. Nós não podemos ser um termômetro que nós somos medidos apenas à volta. Mas por que isso, irmãos? Porque o versículo 11, ele vai dizer assim, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, ele se contentava com aquilo que ele tinha. E aquilo que nós temos diz muito aquilo que nós somos. Porque nós nos preocupamos se o louvor foi bom ou ruim, porque nós não estamos tendo reserva dentro da nossa botija. E Deus quer que nós tenhamos reserva. Deus quer que nós sejamos vasos cheios da unção dEle. Porque nós não temos que preocupar se o louvor foi pequeno ou grande. Nós temos que nos preocupar quando nós formos louvar. Nós vamos louvar de todo o coração, e Deus vai fazer grandes coisas no louvor. Quando nós orarmos, nós não vamos nos preocupar se o irmão falou palavras bonitas. Nós vamos nos preocupar se nós estamos entrando na olaria de Deus, porque na olaria de Deus, Deus vai fazer coisas maravilhosas conosco. Se nós ficarmos pensando, irmãos, nós começamos a ser tendenciosos e pensarmos apenas como muitos estão pensando aí fora. Se o pastor manda dar glória a Deus, ele dá glória a Deus. Se o pastor manda dar aleluia, ele dá aleluia. Mas se o pastor não fala nada, ele também não fala nada. Não, irmãos, nós não somos manipulados. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Quem conduz a igreja do Senhor não são os pastores, é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus começa a fluir dentro da igreja, nós não precisamos condicioná-los. Vocês abrem a boca e louvam ao Senhor como querem, porque Deus está tocando sobre a tua vida para a glória dEle. Nós não temos que ser condicionados, irmãos. Nós temos que ter prazer em louvar e adorar ao Senhor.
Senhor em espírito e em verdade. Nós não podemos deixar que isso venha nos medir. Nós não somos cristãos termômetros, porque nós temos que nos contentar com aquilo que nós temos. E se nós temos palavra, se nós lemos a palavra, nós temos palavra dentro do nosso coração. Se nós temos oração, nós temos comunhão com Deus, nós temos intimidade com Deus, nós temos a certeza que Deus fala conosco na nossa oração em casa e na igreja, no nosso trabalho, onde nós estivermos, porque nós temos comunhão com Deus. Nós não precisamos que outro ore por nós, nós podemos orar e o céu se abre e a glória de Deus visita a nossa vida, visita a nossa casa, visita a situação que nós estamos passando. Nós temos que entender e viver aquilo que nós temos, e aquilo que nós temos, irmãos, é o suficiente para nós caminharmos de glória em glória, de fé em fé. Será que aquilo que você tem é suficiente? Será que aquilo que eu tenho é suficiente? Ou nós precisamos começar a pensar: eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso louvar mais ao Senhor, eu preciso jejuar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso me santificar mais, eu preciso me doar mais, porque se eu não fizer isso, eu não terei nada sobre mim, e eu apenas andarei conforme o mundo quer que eu ande. E Deus não nos chamou para nós andarmos como o mundo nos condiciona a andar. Deus nos chamou para andarmos conforme o Espírito Santo nos conduz. E o Espírito Santo quer nos conduzir a viver em vitória, de fé em fé, de glória em glória, de milagre em milagre, de provisão em provisão. Deus quer nos mostrar a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Deus quer nos fazer entender, irmãos, que nós precisamos ser verdadeiros cristãos aí fora. Porque é muito bom nós estarmos na casa do Senhor e falar com Deus. É muito bom nós sermos condicionados a louvar e dizer: é o meu maior prazer te adorar, Senhor. Mas será que nós estamos, irmãos, em meio às lágrimas dentro do nosso quarto, dentro da nossa sala, quando tudo não está bem? Será que nós dobramos o nosso joelho e dizemos: Senhor, eu sei que tu me sondas, e o Senhor sabe o que eu preciso. Como nós aprendemos quarta-feira, será que nós fazemos como Abraão fez, nos atrevermos a falar mais uma vez com Deus? Abraão se atrevia a falar com Deus, e nós nos atrevemos a falar com Deus? Nos atrevemos a falar com Deus e dizer: Senhor, não está nada bem, mas eu creio que basta apenas uma palavra sua e tudo muda? Ou você vai ficar pensando: Senhor, quarta-feira eu vou na igreja e eu creio, Senhor, que a imposição de mão vai acontecer e Deus vai me dar a vitória. Ei, meu irmão, eu quero te dizer algo: não precisa de você vir na quarta-feira. Se você dobrar os seus joelhos e clamar, Deus vai responder com fogo, e tu verás a glória de Deus, tu verás o milagre dentro da tua casa, tu verás a provisão, porque o nosso Deus é vivo e Ele habita em nós. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que entender da forma que nós estamos vivendo. É o ambiente que vai medir a nossa espiritualidade, ou é a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, que vai mostrar quem nós somos verdadeiramente. Deus quer nos fazer entender, irmãos, para nós caminharmos dia após dia em Deus. Porque, como Paulo disse, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que você tem está bom para você? Ou o que você tem ainda não é bom? Então faça o seguinte: busque a face adorada do Senhor Jesus. Busque aquele que vive e reina para todo sempre.
Busque aquele que te conhece, que sonda, aquele que te diz, tu és meu, aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para você andar com Ele e não Ele com você. Nós andamos com Deus e não Deus conosco. Não podemos inverter o processo, irmãos. Nós andamos com Deus, não Deus anda conosco. Nós somos filhos de Deus, não o Pai. Nós não podemos colocar Deus na parede, mas Deus nos chama para uma responsabilidade: sede santos, porque eu sou santo e eu tenho algo a revelar a vocês. Eu quero mudar a forma que vocês estão vivendo, mas busque a santificação e lá tu verás a minha glória para sempre. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque, irmãos, nós não podemos nesses últimos dias mais viver como crentes, como cristãos termômetro, mas como cristãos termostatos. Nós temos que ter um dispositivo, e esse dispositivo, ele controla a temperatura, e ela é constante. Nós vivemos numa constância. Eu glorifico a Deus na prova, eu glorifico a Deus na bênção, eu glorifico a Deus no choro, eu glorifico a Deus na alegria, eu glorifico a Deus na escassez, eu glorifico a Deus na bênção, eu glorifico a Deus quando na minha mesa tem um monte de coisa, mas eu também glorifico a Deus quando na minha mesa só tem arroz e feijão. Eu glorifico a Deus porque eu sei que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu entendo, que eu posso estar abatido, mas eu também posso estar em abundância, porque em todas as maneiras, em todas as coisas, eu estou instruído por Deus. Deus quer nos instruir. Nós precisamos entender, irmãos. Muitas vezes nós estamos felizes porque temos, mas quando não tem, a gente está triste, a gente está cabisbaixo, a gente está murmurante, a gente está reclamão, a gente está zangado, a gente está um monte de coisa, mas Deus está nos chamando nesta noite para entender de que forma você está vivendo. Você está alegrando, você está agradecendo a Deus pelo que você tem? Você está agradecendo a Deus pelo que não aconteceu ainda na sua vida? Ou você só agradece a mim quando eu te dou? Deus nos chama para agradecer em todo momento. Deus nos chama para ser grato a Ele, porque em primeiro lugar Ele nos tirou da condenação eterna. Já por isso, irmãos, nós temos que agradecer todos os dias da nossa vida e pensar: a graça, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Eu não tenho café hoje, mas obrigado, Senhor amado, porque eu estou vivo, e eu sei que aquilo que eu preciso na hora certa, Deus vai colocar para a glória do Senhor Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças, sobre a minha vida espiritual, minha vida física. Nós não podemos estar apenas felizes quando temos, mas nós temos que saber que tudo vem, mais cedo ou mais tarde vem, e nós não podemos perder algo que é tão importante nesses últimos dias: a nossa fé, porque a falta de fé leva-nos à apostasia. A falta de fé leva-nos a começar a desacreditar nos milagres. A falta de fé leva-nos a desacreditar que Deus ainda cura, que Deus ainda liberta, que Deus ainda salva, que Deus ainda batiza com o Espírito Santo, que Deus ainda salva vidas que estão perdidas neste mundo. Nós não podemos deixar de ter fé, porque se tivermos fé, irmãos, o que adianta nós estarmos na casa do Senhor? O que adianta nós dizermos que somos de Deus? É apenas o que acontece. Olha, hoje eu estou feliz, hoje eu estou radiante, porque Deus abençoou e a igreja está cheia. Mas quarta-feira, se tiver 4 ou 5 aqui, hoje eu estou triste, porque só tem 4 ou 5, meu irmão.
Eu estou feliz se tem 10, se tem 5, se tem 20, se não tem mais gente, se não tem mais lugar para sentar. Eu estou feliz porque uma coisa eu sei, que quando Cristo vier nos buscar, nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós temos é que nos alegrar em todos os momentos da nossa vida, porque nós estamos sendo instruídos por Deus. E Deus está nos instruindo para que nós possamos ser um cristão termostato. Ele sabe o que precisa ser feito, e Ele entende, e Ele apoia quem faz, e a sua satisfação não depende da circunstância. Sabe, irmãos, eu louvo ao Senhor porque em meio às circunstâncias desses dias que nós estamos passando, Deus está sendo fiel com a casa. Não estamos faltando nada, Deus está suprindo tudo, as contas estão em dia, porque Deus está cuidando. Então nós temos que pensar o quê? Deus cuida daqueles que faz a obra do Senhor, para que a glória seja dele, não para que a glória seja do homem. Quando nós entendemos que a glória não é nossa e sim de Deus, fica tranquilo, Deus faz tudo no seu devido momento. Não importa a circunstância. E nós temos que pensar como esse verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós começamos a entender esse verso, o que é o verso verdadeiramente? Nós começamos a entender o Evangelho do Senhor. Porque eu posso ser humilhado, e eu posso estar em abundância, porque eu posso todas as coisas. E se eu digo eu posso todas as coisas, eu posso passar a necessidade, e eu posso ter a abundância. Eu posso passar o tempo de choro, mas eu posso passar o tempo de alegria. Eu posso passar um momento de luta, mas eu também posso passar um momento de vitória, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque aquele que eu recebo força chama-se Deus. Então eu posso passar todas as coisas, porque eu recebo força, não é do homem, não é do próximo, eu recebo força de Deus. E eu não fico pensando, olha, ontem eu estava bem, ontem eu estava cheio de Deus, hoje eu estou tão vazio, ora por mim. Não, eu vou buscar Deus. Olha, eu não estou bem, mas eu vou me quebrar na presença do Senhor. Eu vou falar com Deus, e eu sei que o meu Redentor vai me ouvir. Nós não podemos deixar ser medidos, irmãos, pelo que nós vemos ou nos participamos. Nós temos que ter uma temperatura constante, e essa temperatura constante em Deus é aquilo que nós estamos fazendo. E a minha pergunta é: o que você está fazendo em Deus? O que você está fazendo no Senhor? Eu estava conversando com o Vitor, e uma coisa que ele disse, eu fiquei pensando: será que nós estamos acomodados? Ou nós queremos buscar um pouco mais? Já vou. A gente está acomodado? Ou a gente vai buscar mais? A gente vai pensar, tá bom, né? Eu tenho um culto online, eu tenho os irmãos que oram por mim, tá ótimo. Mas e sua vida com Deus? Você não quer viver milagre? Você não quer poder ter a experiência de orar e ver Deus curar? Você não quer ter a experiência de falar do amor de Deus e ver vidas sendo restauradas, transformadas, famílias curadas, mulheres transformadas? Eu quero viver as experiências, eu quero viver o mover de Deus, porque eu aprendi que é assim que é. Eu quero viver
E eu quero viver nesses dias. Eu não quero esperar mais um pouco, eu quero viver esses dias o milagre de Deus. Eu quero viver essa transformação, eu quero viver salvação, eu quero viver batismos, eu quero ver o poder de Deus neste lugar, não só neste lugar, mas nas famílias. Eu quero ouvir um áudio dizendo: meu Deus, nós estávamos orando aqui em casa e Deus batizou com fogo. Nós estávamos orando aqui em casa e Deus curou. Nós estávamos conversando aqui e Deus salvou. É isso que nós temos que viver nesses últimos dias, irmãos. Não pensarmos que tudo está bom, porque nós não podemos ser influenciados pelo ambiente. Nós temos que influenciar aonde nós estivermos. E Deus está nos chamando para ser influenciadores. Onde estiver, você fala de Deus. Você ora a Deus, você louva a Deus, você mostra a Deus, você atrai as pessoas a Deus e deixa Deus fazer o resto. Porque nós não podemos ser influenciados, nós temos que influenciar para que o nome do Senhor seja glorificado. Para finalizar, irmãos, só quero deixar o versículo da segunda carta de Coríntios, o capítulo 3 e o versículo 18, que diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando nós começamos a entender o que nós somos, nós começamos a refletir, e nós começamos a tirar as máscaras. Hoje eu tenho que estar feliz na igreja. Não é errado você chegar triste, porque uma coisa eu tenho a certeza: se você entrar triste com a certeza que Deus pode mudar, você vai sair feliz para a glória do Senhor. Mas muitos entram com um rosto feliz e saem triste porque Ele não mostrou a realidade. Mas se nós tirarmos as máscaras e entrarmos na casa do Senhor da maneira que nós estamos, refletindo como espelho a glória do Senhor, nós vamos ser transformados de glória em glória, e nós veremos o agir de Deus sobre tudo aquilo que nós clamarmos, porque se clamarmos, Deus faz todas as coisas. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu já quero chamar nosso irmão Bruno à frente. Eu quero chamar também nosso pastor Antônio para ficar aqui conosco. Fica aqui na frente, pastor, para nós participarmos da ceia do Senhor. Glória a Deus.